Então as multidões interesseiras reagem a Jesus, continuam a não entender nada de nada. O sinal nunca é entendido pelas multidões. Porque quando for, elas transformam-se radicalmente de ser e de viver, e depois quem as segura? E então reagem assim: Senhor, ele falou-lhes de um pão que não perece, que Deus Criador dá. E então, Senhor, até ainda continuam na deles, não é o ser humano, não é o companheiro, o que come o mesmo pão, ainda é o máfia, ainda é o padrinho, ainda é o benfeitor, ainda é o poderoso, que eles querem que Jesus seja, mas Jesus não é, e não é até ao fim. Claro que paga caro por não ser, por não ter aceito essa proposta, essa tentação, por lhe ter resistido. E então dizem, em forma de pedido: Senhor, estão a falar para o padrinho, para a máfia. Mas Jesus é ser humano, portanto enganaram-se no destinatário, enganaram-se redondamente no destinatário. Esse é o Deus ídolo, e o Messias do Deus ídolo, que é todo poderoso, pois claro, o Messias mítico, tem os poderes que a gente lhe quiser atribuir, que é para depois os usarmos a nosso favor, sobretudo os grandes poderosos. As multidões ficam desgraçadas, humilhadas, andam de rastros, mas os grandes poderosos reivindicam-se do poder e dizem: foi-nos dado por Deus, o Deus ídolo, e pelo seu Messias, o Cristo. Claro, aldrabões, hipócritas. Com ternura vos digo, mas assim, aldrabões, hipócritas. À luz de Jesus, da revolução antropológica, teológica que é Jesus, aldrabões, hipócritas. Interesseiros, os mais interesseiros de todos, porque assim segurais os vossos privilégios. Mas isso é hediondo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pois claro, continuavam na deles, de não terem que trabalhar pela comida que não perece, pela comida que faz ser, viver, desenvolver o humano. Pedir isso às multidões é quase pedir o impossível, mas tem que se, é esse o trabalho, é esse o ministério de alto risco que cabe às igrejas jesuânicas, às igrejas que queiram dizer-se congregadas, reunidas e unidas em nome de Jesus. Despertar nas pessoas, nas multidões, a mesma fé de Jesus contra a fé religiosa que elas têm, e têm às carradas, e por isso são tão reduzidas a vermes, tão vermes rastejantes diante das imagens e nos santuários, no lajedo dos santuários. Dá-nos sempre desse pão, claro. Queremos é um padrinho e uma máfia. Bater à porta errada. E Jesus responde. E começa aqui uma longa explanação de Jesus, que eu não vou desenvolver, mas remeto-vos para ela. Depois destas palavras, certamente que a escutarão todas estas palavras que a narrativa coloca em discurso direto na boca de Jesus, entendê-las-ão de outra maneira, escutá-las-ão de outra maneira, como nunca as escutaram. Mas começa assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Sim, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não mais terá fome. E quem me crê, que tem a mesma fé de mim que eu tenho, tem a mesma fé, é meu companheiro de fé,
come o mesmo pão que eu, companheiro, quer dizer que come o mesmo pão, jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou é sempre pão da vida. Só o poder é que é sempre o pão da morte, do assassínio, da opressão porque mentiroso, da idolatria. O poder faz vermes rastejantes, dos seres humanos vermes rastejantes, diante dos altares e das imagens. Eu sou plenamente humano, maiútico. É sempre pão da vida. Alimento que não perece, que estimula, que desperta, que faz crescer de dentro para fora a partir da matriz original que é cada um, até à plenitude, até ao limite e para lá do limite. E depois de Jesus continua com estas palavras, que eu remeto-vos para elas, no capítulo 6, diz, no versículo 41, os judeus, aqui já não é multidões, pensavam se calhar, se eu não fizesse este parênteses, que se continuava a falar das multidões. Não há nada a mais nem a menos nas narrativas literárias teológicas dos 4 evangelhos, também estão neste de João. Não há nada a mais nem a menos, está tudo ali com conta e medida. Aqui acabaram as multidões de repente e começa a entrar um novo personagem. Os judeus, quer dizer, os dirigentes. Assim como se diz a Páscoa dos judeus, quer dizer a Páscoa dos dirigentes do povo, também aqui os judeus é os dirigentes. E são os dirigentes, a multidão, as multidões não estavam a entender nada, mas os dirigentes já começam a entender e ficam perturbados. Não querem que isto seja assim, nem que seja esclarecido, que seja dito, como muita gente das cúpulas eclesiásticas certamente poderá estar furioso ou furiosa por estes vídeos, por estas conversas do século XXI. Tira-lhes o tapete. E então os dirigentes judeus, dirigentes que começam a entender o sinal, mas não o querem, não querem perder as suas regalias, os seus privilégios, o seu poder. Então começam a descredibilizar Jesus. Começam a murmurar contra Jesus. Começam a fazer das dele, já entre as multidões, a virar as multidões contra Jesus. Antes que elas entendessem o sinal, porque Jesus desfaz-se em ternura, para que, como eu aqui numa aparente violência verbal, é a ternura que me está a sair pelos lábios, do coração, do meu coração, da minha mente cordial, para que sejamos humanos, desistamos de vez da alienação, da idolatria, do Deus ídolo e do Cristo mítico, e nos abramos, acolhamos o ser viver histórico que é Jesus. Sejamos companheiras, companheiros de Jesus, isto é, partilhemos a sua mesma fé e o resto vem por acréscimo. Jesus tenta mexer nas multidões, que elas entendam, que elas percebam, que a sua mente se abra. E os dirigentes, os judeus, os dirigentes, começam a ficar preocupados, alto, e interrompem. Já vamos.